Boa noite. O investigador madeirense Raimundo Quintal acaba de editar o livro Jardim da Fundação Carlos Gulbenkian, Flora, um trabalho de 335 páginas que descreve um dos mais emblemáticos jardins de Lisboa e do movimento moderno em Portugal. Uma referência para a arquitetura paisagista portuguesa. O livro é o mote para a entrevista de hoje com o geógrafo Raimundo Quintal. Muito boa noite, Sr. Doutor. Como é que surgiu a ideia de fazer esta investigação e este livro? Boa noite, obrigado pelo convite. A investigação sobre a flora do Jardim da Gulbenkian e de outros jardins de Lisboa já surgia há muito tempo, inclusivamente quando eu estava a fazer a minha tese de doutoramento, que incidi sobre jardins, parques e quintas da Madeira. Eu, quando estava em Lisboa e sobretudo quando tinha fins de semana lá em Lisboa, ocupava o tempo estudando jardins diferentes daqueles que estava a fazer a minha tese. E continuei, depois da tese, a estudar a flora desses jardins. Acontece que o meu amigo, o professor Veriado Sormenho Marques, que foi responsável pelo programa Ambiente da Gulbenkian, em conversa com o presidente da Gulbenkian, com o Dr. Artur Santos Silva, falou-lhe que eu tinha esta investigação a andar e lembro-me que foi no dia 21 de junho do ano passado, tivemos uma reunião lá na administração da Gulbenkian, com o Dr. Artur Santos Silva e com a Dra. Isabel Mota, que é a administradora com o pelour dos jardins, e acertámos que este livro havia de ser realizado. E comprometi-me que, no prazo de um ano, entregaria ao Presidente da Gulbenkian. Como é que foi este trabalho de campo? Entregaria porque muito do trabalho estava feito e no dia 20 de junho deste ano, portanto, um dia antes do prazo previsto, entreguei o trabalho e segui-se todo o processo depois de criação gráfica do livro que tem descrição de 273 plantas, que foram aquelas que eu inventariei, das quais 213 são espécies puras e 60 são cultivares, isto é, são plantas que já são criadas em viveiro para cultivo. Foi um trabalho de campo difícil, digamos assim? Repare, a investigação dá gozo, a investigação, enfim, dá-nos conforto, mas temos muitos momentos solitários e de alguma dor e dificuldade, mas... Dor e dificuldade em quê? Porque não se pensa que é só olhar para uma planta. Algumas identificam-se perfeitamente, mas outras são bem mais complicadas. Muitas vezes pesquisa complementar, digamos assim. Muitas vezes a morfologia, o aspecto da planta, enfim, devido ao sítio onde ela está, não corresponde ao tipo que muitas vezes vem nos livros. E eu aqui abri um parênteses para dizer que aprendi há muitos anos, ao estudar exatamente um livro sobre palmeiras de um investigador espanhol, António Canirro, aprendi com ele algo que nunca mais esqueci. Quando se faz investigação em botânica, há 3 leis que devemos ter sempre em conta. A lei do geralmente, a lei do aproximadamente e a lei do depende de. Porque quando nós estudamos plantas, nós estamos a trabalhar com tijolos, nem estamos a fazer uma mistura de produtos químicos. Estamos a trabalhar com seres vivos e se, por exemplo, o ano tem um inverno muito frio, ou tem um inverno muito chuvoso, ou pelo contrário chove pouco, ou no verão não aparece temperatura alta. A característica das plantas é diferente. O que é que acontece? Quando eu digo, a planta tal floresce de junho a julho. E eu, nesta investigação, tive esse problema várias vezes. Mas, olha, não deu sol e não floriu.
E no jardim da Carlos Gulbenkian, o que é que encontrou de especial? O que é que o surpreendeu? Não, repare, o jardim é uma obra de arquitetura paisagista notável, não é? Em que um dos mestres, um dos seus criadores ainda está vivo, felizmente, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. É um jardim que não tem, enfim, grandes vistas, mas em cada recanto que percorremos encontramos arbustos, encontramos árvores, encontramos pequenas plantas notáveis. E são esses recantos, são esses espaços que são tão queridos até para o namoro, para o descanso, para a meditação, que também são espaços de saber. E de resto, eu, ao fazer este livro, quis que o público, os visitantes do jardim, sentissem que aquele jardim não é só um espaço de lazer, mas também é um espaço de saber. E, por exemplo, nesta altura do ano, estamos à beira do inverno, é o período, para mim, mais belo daquele jardim. Porque, de facto, há as árvores de folha caduca, os chopos, os plátanos, os freixos, os lódãos bastardos, por exemplo, que estão sem folhas, ou estão uns a perder as folhas, e sentimos ali o outono e o inverno, mas porque há mais arbustos do que... Há mais espécies de arbustos do que espécies de árvores. Aquele jardim é um jardim em que há uma predominância arbustiva e a maior parte dos arbustos são de folha persistente. Nesta altura, e particularmente desde o início de novembro, o que é que sentimos ali? Sentimos o contraste dos verdes vários das folhagens com os frutos. Porque há imensos desses arbustos que estão a frutificar, frutos vermelhos, frutos alaranjados, e depois aquele oásis ali em Lisboa atraiu uma avifauna muito interessante, e é ver-se os pássaros que chegam no outono, alguns são residentes, outros são migratórios e chegam no outono, e como é que selecionam os frutos que comem. E aí, só aí, passamos dias e dias... E encontrou muitos portugueses a visitar aquele jardim? Não, o jardim é essencialmente visitado por portugueses. Aquele jardim é um jardim muito querido. Mas há muitas vivências, e eu, particularmente neste ano em que tive mais tempo ali, mas também já antes me apercebia, e também neste ano foi um ano em que felizmente encontrei da parte desde a administração da Gulbenkian até a equipa de jardinagem um apoio, um carinho muito grande, e ganhei amizade com aquela gente que ali trabalha nos jardins, desde alguns portugueses até africanos da Guiné, do Senegal, que estão ali a trabalhar e que estão ali a tentar... E essas vivências estão aqui relatadas, é isso? Não estão, mas estão relatadas na minha mente, estão no meu coração, e encontrei, por exemplo, na Gulbenkian, no Jardim da Gulbenkian, o António Graça, que é o chefe da equipa de jardineiros, que é aquilo que é um verdadeiro gardener, como dizem os ingleses. E aqui na Madeira, se não fosse, enfim, não tivesse outra carga, é um jardinista. Se não tivesse outra... Bem, e o que é um jardinista, segundo, por exemplo, os paisagistas que fazem jardins no Brasil? É um homem que não só sabe trabalhar a terra, como sabe botânica, como sabe um pouco de arte, e entende quando é que o solo está bem ou não está, sabe perfeitamente as espécies são de sombra, são de meia sombra, são de sol, é um conhecedor. E eu, de resto, na apresentação do livro, tive o cuidado de dizer exatamente isso, que aquele homem é um exemplo daquilo que nós deveríamos começar a preparar em Portugal. Gente que sabe trabalhar jardins. É porque falamos muito aqui nos Açores, no continente... Uma escola de jardinagem, por exemplo? Ou uma escola de botânica? Uma escola de formação de pessoas que sabem um pouco de clima, de solos, de botânica, de arte dos jardins,
como podar uma árvore. E vejo, enfim, um movimento arboricida por este país todo que mete dó. E é preciso gente com formação, gente que saiba trabalhar. Porque o que acontece, muitas vezes, quer com entidades privadas, quer, sobretudo nas câmaras e até nos governos regionais, é que há muito engenheiro. Há muito engenheiro que passa os dias no gabinete e com as mãos nos bolsos e há pouca gente para trabalhar. Não nega a necessidade de engenheiros, de arquitetos, de botânicos, etc. Mas é preciso saber trabalhar. É preciso trabalhar muito mais os nossos jardins. Aqui na Madeira ainda não encontrou ninguém com essa experiência e com esse conhecimento? Olha, já encontrei. Olha, por exemplo, durante alguns anos, aqui na Quinta Jardins do Lago, nós realizámos uns cursos sobre flora ornamental. E o moço que lá estava à frente dos trabalhos de jardim, o João Gouveia, que foi imigrante na Inglaterra, ele é que dava a parte prática. Eu dava a parte teórica, ele dava a parte prática. E era um homem, de facto, com green fingers. Pena é que tenha voltado, neste momento julgo que está na Escócia, que tenha saído. E nós aqui na Madeira, com a apetência que temos para estes trabalhos, o contacto com a terra, julgo que poderíamos ter uma escola exemplar. Olha, a experiência que eu tive de colaborar com o jardim do Resort Vila Porto Mar, quando o António Paz era ali diretor, a experiência de identificação daquelas espécies, depois da criação do sítio na internet com o Virgílio Silva, mas no trabalho ali também, o Brito, que é o responsável, o encarregado ali dos jardins, um homem que veio da agricultura e da zona do Estreito, é um homem que hoje é um excelente jardineiro, é um homem que já tem conceitos, já domina muitos destes conceitos. E, o problema é que se vamos dar formação a essas pessoas, depois é difícil o mercado abarcar, digamos assim, todas as pessoas com essa formação. Aqui na Madeira temos essa capacidade, digamos assim, de abranger este mercado e deste mercado crescer. Bem, na Madeira temos imensos jardins e, sobretudo, quintas para recuperar. Como por exemplo? Como por exemplo, se você vai, por exemplo, ao Santo da Serra, dava-lhe 2 exemplos de quintas notabilíssimas, a Quinta do Cerrado das Amachieiras, a Quinta dos Charcos, a quinta que julgo que ainda é da família Ferraz, por exemplo. Mas se formos para a Camacha, temos a quinta que pertenceu ao Dr. Nóbrega, a quinta que foi da Unibasket, o antigo Hotel da Camacha, o espaço envolvente e particularmente a Quinta das Almas, que é uma joia que está esquecida. E penso que no Monte também, no Monte faz-me impressão ver que a quinta onde viveu o Imperador da Áustria há algum tempo, mas onde na década de 80, a grande artista madeirense Lourdes de Castro viveu e se inspirou para produzir o seu herbário de sombras. Essa quinta faz-me impressão, sendo uma quinta pública, estar abandonada. Já hoje, há não sei quanto tempo, que se vai recuperar a Quinta Magnólia. A Quinta das Cruzes foi recuperado o edifício, e bem, do museu, mas vão lá ver a Quinta das Cruzes. Mete dó. O orquidário da Quinta das Cruzes é de facto, uma vergonha comparativamente com o período em que estava ali um homem, que era um jardinista, o Sr. Barros. O Sr. Barros sabia tratar as plantas, ele sabia produzir plantas. Mas nesta conjuntura de crise, recuperar uma quinta dessas implica também tirar proveito dela. O turismo seria um bom ramo? Acha que os turistas estão interessados em visitar jardins? E que tipo de plantas é que querem ver os turistas, por exemplo, numa região como a Madeira? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que para se recuperar uma quinta dessas é preciso gastar dinheiro, mas não é preciso gastar o dinheiro que às vezes hoje por aí, porque se gasta muito mais dinheiro a fazer campos disto, campos daquilo lá dentro dos jardins, e mais muros, e mais isto e mais aquilo, gasta-se mais dinheiro muitas vezes em betão do que propriamente a recuperar a morfologia, respeitando o período em que o jardim foi criado, não é? Para se ter bons jardins, repito, temos de ter gente que sabe trabalhar.
que sabe trabalhar. E nós na Madeira temos bons jardins ou não? Nós temos um potencial extraordinário, mas temos imensa degradação, quer de jardins públicos, quer de quintas privadas. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, de uma quinta que é notabilíssima, a Quinta Palmeira, que é privada, mas que dá dó. Dó falta fazer? Falta fazer muito, falta limpar o mato, falta valorizar as árvores monumentais que lá estão, falta carinho, sobretudo, e algum sentido de investimento. É preciso, pode-se dizer, mas custa caro, custa. Mas se eu lhe disser que os 3 jardins pagos aqui no Funchal, o Jardim Botânico, o Jardim Monte Palace e a Quinta do Palheiro Ferreiro, o ano passado, no ano 2013, tiveram 510 mil entradas pagas. Repito, 510 mil entradas pagas. O Jardim Monte Palace custa 10 euros, o Palheiro Ferreiro 10,50 euros, o Jardim Botânico 6 euros. Sabe quanto é que isso rendeu o ano passado? Cerca de 4 milhões e 100 mil euros. Ora bem, isto mostra que há potencial. E se nós analisarmos a evolução ao longo dos meses, verificamos que a partir de março e até maio há, de facto, um pico da visita de jardins. Há, cada vez mais, na Europa e fora da Europa, particularmente nos Estados Unidos e Canadá, uma apetência muito grande para visitar jardins. O garden turismo é hoje um nicho com imensas potencialidades. E se pensarmos, por exemplo, que um dos fornecedores habituais de turistas para a Madeira é o Reino Unido, e que depois do futebol, a jardinagem é o segundo hobby, portanto, o futebol o primeiro hobby, o segundo a jardinagem, há um potencial muito grande. E o que é que procura este ramo de turismo, digamos assim, este garden tourism, no qual, que é um ramo que é um setor de turismo em crescimento? Procura, por exemplo, no inverno, encontrar árvores floridas, que nós temos tantas. Posso dizer que neste momento tenho na minha base de dados mais de 2.500 espécies que vivem nos jardins, quintas e parques da Madeira. E entre dezembro a janeiro há cerca de 500 que florescem. Entre pequenas plantas, arbustos e árvores. E o termos árvores a florir nas ruas da cidade, nos jardins, quando na Europa as árvores estão despidas e o frio aperta, isto é um atrativo extraordinário, que os madeirenses que se habituaram não valorizam, mas quem vem de fora valoriza. Mas a riqueza que se encontra no Jardim Botânico, no Jardim da Fundação Brardo, no Palheiro Ferreiro e no Parque de Santa Catarina, no Jardim Municipal, na Quinta Magnólia, na Quinta Vigia. Eu deixava aqui só esta nota. A Quinta Vigia, pouca gente sabe, foi uma quinta que se chamava Quinta das Angústias, que foi uma quinta criada, havia ali um espaço, era uma quinta agrícola, mas a quinta, com esta vertente de lazer, foi sobretudo desenvolvida por Dona Guiomar de Sá Machado, uma mulher que esteve para a economia da Madeira como uma ferreirinha para a economia do Douro. Uma mulher que competiu com os comerciantes ingleses do vinho. Mas ela, para além de ter sido uma grande comerciante, inclusivamente construí lá o mirante da Dona Guiomar para ver os seus barcos saírem e chegarem, também os da concorrência, ela ainda no século XVIII foi uma colecionadora de plantas. Os seus barcos traziam estacas, mudas, bulbos, sementes. E aquele espaço ali, foi um espaço interessantíssimo de experimentação. Pôs o seu sobrinho, o primeiro conde de Carvalhal, no Palheiro Ferreiro, também fez daquele espaço um espaço de aclimatação, de experimentação de espécies. E foi esse património que foi sendo criado, não só pelos ingleses, porque quando se diz os nossos jardins são jardins de grande influência inglesa, tem alguma influência, mas
grandes jardins da Madeira foram criados por madeirenses. A Quinta das Almas foi a familiares de Ornelas, por exemplo. A Quinta do Cerrado das Amacheiras, o Visconde da Calçada. Mas ingleses, portugueses, etc., fizeram aqui, nos nossos jardins, grande espaço de aclimatação. Além disso, os nossos imigrantes não só levaram daqui para fora plantas, mas trouxeram e continuam a trazer muitas plantas. Para o bem e para o mal. Isso é bom ou é mau? Não, é essa questão que eu ia colocar. Algumas acabaram por se tornar espécies invasoras, porque saltaram os muros e tornaram-se espécies invasoras, mas a riqueza extraordinária que nós temos de plantas tropicais e subtropicais deve-se muito aos nossos imigrantes. E esta vertente cultural de trazermos e levarmos. E nós temos plantas suficientes nos nossos jardins ou podemos ainda importar mais algumas? Não, repare, hoje com a globalização, há a tendência para termos aqui nas lojas que vendem plantas as mesmas plantas que nós encontramos nas lojas no continente, nos Açores, na Holanda, na Itália, etc. E esse não deve ser o caminho? Eu julgo que um trabalho que há a fazer, e foi essa a experiência que nós também chegámos a fazer aqui na Quinta Jardins do Lago, quando o João Gouveia estava cá, é agarrar em espécies exóticas que estão nos nossos jardins e com um grande potencial ornamental, multiplicá-las cá, algumas que já são relativamente raras, e até desenvolvermos um comércio que, em associação com a ideia da culinária, um comércio gourmet de plantas, penso que é um nicho interessante a desenvolver. Mas voltando à sua questão, nós aqui temos uma fitodiversidade extraordinária nos nossos jardins que motiva, de facto, a sua visita. Mas quem vem ver jardins gosta de ver 5, 6, 7 jardins diferentes. Por exemplo, para o próximo ano, nas minhas atividades que tenho já programadas para o próximo ano todo, quer cá, quer fora, por exemplo, na penúltima semana de maio, terei cá, e terei o maior gosto em fazer a apresentação desses jardins, um grupo de sócios da Associação dos Jardins Históricos de Portugal, que são pessoas que têm jardins no continente, nos Açores, do sul ao norte, que virão à Madeira e vamos passar 4 dias a estudar, a analisar. Vão estar aonde? Em que jardins? Em vários jardins, desde jardins grandes como o Palha Ferreira, óbvio, a Fundação Brardo, a Quinta Jardins do Lago, o Jardim Botânico, mas até pequenos jardins, porque é outra riqueza que a Madeira tem. Você vai pelos velhos caminhos desta ilha e vê pequenos jardins à beira das casas que são verdadeiras pérolas. E isto tem de ser valorizado. E o que é que vão estudar, digamos assim? Não, possivelmente pessoas dessas que são muito conhecedoras vão ficar surpreendidas com a variedade de plantas que nós vamos encontrar. Dr. Raimundo Quintal, penso que a maioria das pessoas não sabe, mas o senhor participa no projeto de requalificação do Jardim Botânico José do Canto, em Ponta Delgada, nos Açores. Como é que está este projeto de requalificação? Já está concluído? Um projeto de requalificação não se conclui assim de um momento para o outro. Eu, neste momento, em São Miguel, estou a trabalhar em 2 projetos. O projeto do Jardim Botânico José do Canto. O senhor José do Canto foi um homem rico, muito rico mesmo, mas um homem de uma cultura extraordinária e, sobretudo, um grande botânico, autodidata. Com uma organização extraordinária, ele escrevia tudo. Estamos a falar de uma pessoa que viveu em que altura? Ele viveu grande parte do século XIX. Portanto, uma história com mais de 100 anos. Ele importou plantas de todo o mundo.
só não importou da Antártida. Ele experimentou no Jardim de Ponta Delgada, nas estufas, no exterior, cerca de 6.000 espécies diferentes. Em 1866-67, forneceu daquele jardim ao Jardim Botânico de Coimbra, comprovadamente, está comprovado pelo Edmund Gosse, que foi um botânico alemão que esteve a trabalhar no Jardim Botânico de Coimbra e foi a São Miguel buscar plantas. Aquele jardim forneceu cerca de 800 espécies para o Jardim Botânico de Coimbra, muitas delas para as estufas. E algumas dessas espécies saltaram os muros e hoje são infestantes. É o caso da conteira, que nós chamamos cá de bananilha, é o caso do incenseiro, mas outras desapareceram, muitas outras desapareceram, e algumas continuam lá no jardim. E agora o vosso trabalho é qual? Acabar com as infestantes? Não, o jardim esteve abandonado durante muito tempo. O jardim pertence a uma família, a família Ataíde, criou uma fundação, a Fundação Jardim José do Canto, e convidaram, e eu comecei em outubro do ano passado, a coordenar um trabalho com a equipa de jardineiros lá de São Miguel, um trabalho de eliminação exatamente das infestantes, de valorização de inúmeras árvores monumentais, só estando lá para ver. É um jardim com 7 hectares. Como, por exemplo, que árvores são essas? Olha, por exemplo, árvores como aquelas que têm ali junto às floristas, o chamado pinheiro de folha de Alegre Campo, agatos robusta. Tem alguns agatos robusta com 2,5 metros de diâmetro. Coisas únicas, digamos assim, na Europa. À altura do peito, são árvores da Austrália. O José do Canto importou sementes de tilo aqui da Madeira e há alguns tios lá que são verdadeiros monumentos, tão grandes como os tios que se encontram na Fazenda Nogueira, por exemplo, mas nós o que estamos a fazer é eliminar as infestantes, valorizar essas espécies monumentais e, além disso, estamos a criar um núcleo de flora azórica no jardim. E, simultaneamente, e também com o apoio do meu amigo Virgílio Silva, estamos a criar um sítio na internet onde estamos a divulgar exatamente aquilo que vamos encontrando e estamos a classificar. Neste momento, as espécies estão praticamente todas identificadas, com as placas de identificação, e o jardim está aberto ao turismo e pretendemos que continue de forma a garantir a sua sustentabilidade. Mas há um roseiral. Este roseiral é um pouco recuperar o ambiente romântico daquela quinta, é isso? Repare-se, aquele jardim tem uma influência da arquitetura inglesa, dos jardins românticos ingleses, e tinha um grande roseiral, que com o abandono de muitos anos, o roseiral foi ocupado por hortênsias, foram plantando hortênsias, azaleas, etc. Neste momento, as hortênsias já foram transplantadas para outras áreas que necessitavam as hortênsias lá na quinta e está a ser reposto o roseiral. Não há aqui uma grande preocupação de ter muitas variedades. Porque espécies não há muitas de roseiras, há muitas variedades, muitos cultivares. O que interessa ali é recriar essa imagem, esse espírito e estamos, a pouco e pouco, a recuperar áreas, zonas devidamente limitadas, porque estas coisas não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, sob pena de cair mal. Por outro lado, a partir de outubro passado, comecei a colaborar com a família Índice Ribeiro, que é herdeira de uma outra propriedade do José do Canto, mesmo na Lagoa das Furnas, onde, de resto, José do Canto está sepultado com a sua mulher, num templo que ele mandou construir, um arquiteto francês, é uma réplica de uma catedral, da Catedral d'Angers, é um pequeno templo neogótico, e há também 2 casas que hoje já funcionam como turismo rural, e estamos ali a colaborar. Aí não é coordenação, mas é uma colaboração que estou a dar, exatamente na identificação das espécies e no reordenamento daquele espaço. É uma mata-jardim, a propriedade, para ter ideia, tem cerca de 120 hectares, a parte de jardim são 10 hectares e, para além
da recuperação dos jardins já está aberto um trilho até uma queda de água muito bonita, que é o Salto do Rosal. Doutor, o senhor faz parte da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, uma associação que tem feito um trabalho notável, digamos assim, na reflorestação da Madeira. Depois dos incêndios de 2012 e 2013, como é que está este trabalho de recuperação? Bem, felizmente, o Parque Ecológico, a parte alta do Parque Ecológico não foi afetada pelos incêndios, foi afetada e muito pelos incêndios de agosto de 2010. E a nossa colaboração, a colaboração da Associação com a Câmara do Funchal, proprietária do Parque Ecológico, é no sentido de continuarmos a replantar a zona que estávamos a plantar antes, lá em cima, mesmo no topo, na extremidade mais alta do Concelho do Funchal. Também comprometemos a recuperar uma área relativamente grande, na chamada Achada Grande, em frente ao chão da lagoa, mas a Associação, para além deste trabalho que faz no parque, desde 2005 tem uma propriedade adquirida ao Dr. Rui Silva, um velho médico, um naturalista, que nos vendeu em 2005. Infelizmente, nesse incêndio de 2010 perdemos praticamente tudo, inclusive a casa. Fizemos muita recuperação, estamos a plantar. Essa propriedade tem 5,4 hectares e é um trabalho que continua, mas ninguém pense que é de um dia para o outro que se vê os resultados. Quanto tempo é que temos de voltar a ter aquelas plantas que tínhamos lá em cima antes dos incêndios? Uma planta que morreu já tinha 100 anos, só daqui a 100 anos é que terá outra semelhante, não é? Ou parecida. E houve muitos casos desses? Olha, repare, mesmo junto à antiga Casa da Meteorologia, havia ali um núcleo de sorbos madeirenses raríssimo, uma sorveira, outra maseira, possivelmente algumas teriam 100 anos ou mais. E perdeu-se completamente. E têm tido muitos voluntários, digamos assim, para participar neste trabalho? Repare, 30, 40 de cada vez. Também não se pense que com muita gente, isto tem de ser um trabalho muito bem programado. Por exemplo, nós temos para amanhã, programada a última plantação deste ano. A previsão do tempo, infelizmente, é no sentido de haver vento e chuva. Vamos, naturalmente, tentar trabalhar, mas também não queremos que as pessoas, enfim, se sujeitem ali, se é muito desagradável, suspendemos. Nós não queremos mandar no clima, nem temos a pretensão de regionalizar o clima, portanto, nós vamos mas tem os voluntários que desejam, ou o número de voluntários que desejam? Sim, olha, inclusivamente, para além de voluntários madeirenses, temos sócios estrangeiros de vários países e há turistas de diferentes hotéis que têm já estado lá a plantar connosco. Por exemplo, que plantas é que lá plantam, neste momento? Nós plantamos apenas, e tão só, plantas indígenas da Madeira e adequadas àquela altitude. Muitas produzidas no nosso viveiro, que se localiza nos Jardins do Lago, procedência da administração dos Jardins do Lago, outras que não conseguimos produzir cá em baixo, porque as condições não são adequadas, são-nos fornecidas pelos viveiros da Direção Regional de Florestas. Especialmente os cedros da Madeira, que são adequados para aquela altitude, os esperados, que são uns azevinhos da Madeira, têm-nos sido fornecidos pelos viveiros da Direção Regional de Florestas. O senhor foi uma das pessoas que se manifestou contra a construção do porto junto ao aterro do 20 de Fevereiro. Hoje tem uma praça, a Praça do Povo. Como é que olha para este projeto? Ainda mantém a mesma postura, a mesma posição? Eu estou à espera da avaliação externa. Da avaliação externa de quem? Do Atlântico. Acha que o mar vai levar aquilo tudo, é isso? Não acho que o mar vai levar aquilo tudo. O mar vai demonstrar que não devemos ocupar o que é do mar. E de resto, um caso parecido com a Marina do Lugar de Baixo, é isso, na sua opinião? O que está feito ali é uma interferência muito grande na circulação dentro do Porto, e já ouço dizer que vão aumentar mais não sei quantos metros daquele cais. Isto é como um indivíduo que é operado do fígado, depois aparece um problema do pâncreas. O que lhe posso dizer é que não me impressiono com umas plantinhas com flores, eu me impressiono são com árvores floridas nesta altura do ano, o que me impressiona neste momento, e como infelizmente
sem ser bruxo tinha previsto, é que vejo o mar entrar nas ribeiras da maneira que entra, e quando alguém disse que se ia pescar tainhas na porta do mercado, acharam que era uma heresia. Aliás, o senhor publicou um vídeo no Facebook com esse título, pescar tainhas na porta do mercado. Mas, o que é que quis dizer? Na altura foi entendida como uma crítica subtil, o que é que quis dizer com isso? Não, o que eu quero dizer é que aquele tipo de intervenção não é a intervenção mais adequada. A Ribeira de João Gomes, por exemplo, desde a grande cheia de 1803, nunca colapsou cá em baixo, colapsou sempre acima do campo da Barca. E o futuro o dirá. Esperemos que não seja para os próximos tempos. Mas quero lhe dizer mais. O que me preocupa é ver o que se gastou ali, com praça do polvo ou do povo, ou coisa que eu valha. E, por exemplo, a ribeira mais perigosa da Madeira, chamada Ribeira dos Socorridos, não houve intervenção nenhuma, a não ser aqueles últimos 2 quilómetros onde ela está estrangulada. E onde meteram o aumento da central térmica, onde existia anteriormente o campo de futebol. Onde meteram, mesmo no leito cheia, os reservatórios do gás natural. E eu preocupo-me seriamente, porque se as pessoas estão esquecidas de que aquela ribeira teve uma cheia terrível a 29 de outubro de 1993. A 20 de fevereiro, ela não alagou a empresa de eletricidade, porque em 20 de fevereiro a depressão tinha 2 núcleos e um descarregou a leste do Corral das Freiras e outro descarregou na zona da Ribeira Brava. Mas em 93, em 29 de outubro de 93, e noutras aluviões anteriores, aquela ribeira teve problemas sérios. E por isso mesmo, preocupa-me que se tenham feito açudes nestas 3 ribeiras do Funchal, embora numa, primeiro estavam previstos 8 açudes para a Ribeira de São João, depois passou a 4, e aquela ribeira, não vejo essa preocupação. E não vejo mas deviam ter sido feito açudes na Ribeira dos Socorridos? Não, na Ribeira dos Socorridos, em primeiro lugar, é preciso perceber que a sua bacia hidrográfica corresponde ao somatório das 3 bacias hidrográficas das ribeiras de Sagum cá em baixo. É cerca de 41 km² a bacia hidrográfica. E toda aquela cabeceira está escalvadíssima. Mas, na zona do seu afluente, a Ribeira da Lapa, fizeram grandes aterros, quando fizeram o túnel para o Corral das Freiras, e depois quando abriram a estrada do Pico do Arieiro para a Eira do Cerrado, também mais terra. Portanto, há muito material para ir por ali abaixo. E além disso, ela está lá embaixo estranguladíssima. O que eu penso é que jamais se deveria colocar aquele apêndice da empresa de eletricidade ali e o gás natural ali tão perto. E aquela ribeira jamais deveria estar estrangulada como está na zona do chamado PES, ou Parque Industrial, ou Parque Empresarial da Zona Oeste. Daí que, respondendo à sua pergunta, eu não me impressiono com o que ali está. De facto, depois de ter aquele aterro tanto tempo, não há dúvida nenhuma que agora está mais bonito, é óbvio, só um cego, ou enfim, uma pessoa que não tem um mínimo de discernimento é que diria que não, mas o que com aquelas obras se fez foi o seguinte: a Baía do Funchal, ou melhor, uma parte da Baía, porque a Baía do Funchal vai desde a ponta do Garajal à ponta da Cruz, e toda a dinâmica tem de ser pensada neste todo. O que se fez àquela baía é isto: o Porto do Funchal fica agarrado à draga como um cidadão, infelizmente, pode ficar agarrado à droga. Doutor, há dias o Presidente do Governo Regional assumia que a Marina do Lugar de Baixo foi um erro e salientava que era o único erro que cometeu numa governação de 30 e tal anos. Como é que viu estas palavras? Bem, o doutor Alberto João, ele não conhece a Madeira. O doutor Alberto João, se pensar bem, anda na Madeira sempre de carro e na Babejinha a pé. O doutor Alberto João possivelmente não conhece uma levada, não conhece uma arriba do litoral, porque chega de carro,
com a sua comitiva e parte de carro. Antigamente demorava-se mais um pouco, porque havia dinheiro para espetada e vinho seco, agora nem há, portanto é sempre a andar. Mas é o único erro ou não? Só para concluir. Não, mas eu só lhe quero dizer isto. Ele andava um bocadinho mais, ia, por exemplo, à Madalena do Mar e via que uma obra que ele inaugurou está num estado miserável. Onde é que está a tal zona balnear da Madalena? Um restaurante inaugurado com pompa e circunstância desapareceu. E no que diz respeito ao Porto da Calheta, é uma questão de tempo. É uma questão de sudoeste. Repare, durante 5 séculos não se construiu debaixo daquelas arribas na Calheta. A Vila da Calheta estava ali à beirinha da Ribeira e depois era cá adiante na Serra d'Água. Agora constrói-se à vontade debaixo das arribas. E na Calheta, como de resto aconteceu com o lugar de baixo, há de cair mais rocha e o mar vai fazer a sua avaliação também. Isto, Doutor Raimundo Quintal, chegamos mesmo no final deste programa. Não penso que isto me dá alegria, dá-me imensa tristeza, porque eu já tenho uma neta e, coitada, como as netas dos outros cidadãos da minha idade e os netos vão pagar a loucura de quem se achou como um grande domador da natureza. Ficam os seus alertas. Obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa Entrevista. Assim especial desejo uma boa noite e um bom fim de semana.